Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para as turmas do primeiro ano do ensino médio, primeiro A, primeiro B e primeiro C. Bom, pessoal, para essa aula nós vamos utilizar o livro texto 2, a partir da página 9. Nós vamos falar sobre evolução biológica, é o capítulo 19. E o caderno do aluno é a aula 40, a partir da página 264. Bom, pessoal, então, como vocês viram na nossa primeira aula sobre evolução, nós aprendemos o conceito de criacionismo, que no início as pessoas acreditavam na ideia de que um ser sobrenatural, um ser superior, Deus, criou tudo o que existe, e o que ele criou era imutável, ou seja, não sofreu modificações, a isso nós damos o nome de fixismo, e com o tempo, com o estudo dos fósseis, foi desenvolvidas as ideias do transformismo. Então, o transformismo entende que o que foi criado pode sim sofrer modificações, daí o nome evolução. Bom, o primeiro evolucionista, um dos primeiros evolucionistas que a gente estuda é o Jean-Baptiste Lamarck. Então, o Jean-Baptiste Lamarck, ele acreditava basicamente na lei do uso e desuso e dos caracteres adquiridos, onde quanto mais um indivíduo utilizasse uma parte do seu corpo, mais essa parte iria se desenvolver, uso. E quanto menos ele utilizasse, mais essa parte iria atrofiar, desuso. E essas características seriam passadas, essas características adquiridas por imposição do ambiente seriam passadas para os seus descendentes, daí caracteres adquiridos. Bom, a gente sabe que existe o que nós chamamos de adaptação individual. Por exemplo, uma pessoa que faz muita musculação, com o tempo, ela pode ficar com esse músculo mais desenvolvido. Isso pode acontecer com ela, isso não significa necessariamente, isso não significa que essa característica que ela adquiriu, ela vai passar para os seus filhos. Assim como uma pessoa que foi morar no litoral e ficou exposta ao sol, trabalhar na praia, por exemplo, vai ficar com a pele mais bronzeada. Isso é uma adaptação individual, não significa que essa característica ela vai passar para os seus descendentes. Bom, mas agora, lá na página 9, nós vamos aprender sobre Charles Darwin. Então, assim, o Charles Darwin ele nasceu na Inglaterra, no início do século XIX, no ano de 1809. Aos 16 anos, ele foi estudar medicina na Universidade de Edimburgo, onde ele passou 2 anos sem demonstrar, contudo, grande interesse pela área. Seu pai, então, aconselhou a estudar para clérigo na Universidade de Cambridge. Lá, Darwin, ele ficou bastante entusiasmado com os estudos de ciências naturais, especialmente com as aulas ministradas por John Stephen Heslop, um professor que associava botânica com química, geologia, mineralogia e entomologia. Bom, a expedição ao redor do mundo. Então, assim, após o término, dos seus estudos, aos 22 anos de idade, o Darwin ele recebeu uma carta do comandante do navio HMS Beagle, o capitão Robert Fitzroy, convidando-o para participar de uma expedição ao redor do mundo a serviço da Marinha Real Britânica. Essa viagem durou 5 anos. Ele proporcionou inúmeras experiências e conhecimentos importantes, para que alguns anos depois pudesse desenvolver sua teoria evolucionista, apresentada no livro A Origem das Espécies. Então, Darwin, ele saiu da Inglaterra e ele passou, inclusive, aqui no Brasil, e essa viagem a bordo desse navio Beagle durou 5 anos. Bom, pessoal, na página 10,
Os fósseis contam a história da vida. Durante a expedição de Darwin, ele teve a oportunidade de observar e coletar muitos fósseis e os comparou com as espécies ainda vivas dos continentes e das ilhas que visitou. Essas observações o deixaram absolutamente surpreso, porque ele encontrou semelhanças, né? Relações entre a fauna dessas ilhas e as espécies extintas da América do Sul. Para ele, a geologia e a paleontologia, que é o estudo dos fósseis, eram os meios de se conhecer o livro da história da Terra, que estava sendo lido pouco a pouco. Com a nova descoberta, estaríamos conhecendo uma nova página desse livro. Bom, animais das ilhas se parecem com os animais do continente. Foi de grande importância a viagem de Darwin a Galápagos. Galápagos é um arquipélago de ilhas localizadas no Equador. São 13 ilhas vulcânicas ao total. Então, assim, ele se surpreendeu com as semelhanças entre os animais das ilhas e os encontrados no continente sul-americano. Aí ele se perguntou, por que isso acontece? Por que essas espécies que se supõem terem sido criadas no arquipélago de Galápagos e em mais nenhuma outra região, né? Trazem consigo características semelhantes com as espécies criadas na América, como o formato do bico das espécies de tentilhões de Galápagos, que está relacionados aos hábitos alimentares. Bom, então os bicos fortes quebram sementes duras e os bicos menores quebram sementes pequenas. Há uma turma que segura um espinho com o bico a fim de cutucar as frestas em árvores e capturar larvas de insetos. Também há formatos específicos de bico para as aves que se alimentam de pólen de flores, entre outros. Então, assim, o mesmo fato ocorreu ao visitar o arquipélago de Cabo Verde, um conjunto de ilhas vulcânicas na costa africana. Por qual razão as espécies de Cabo Verde apresentam semelhanças com as espécies do continente africano? Assim como as espécies de Galápagos são semelhantes às do continente americano? E mais ainda, por que a razão as ilhas de Galápagos, que são muito semelhantes às de Cabo Verde, por serem vulcânicas, possuem espécies completamente diferentes vivendo nelas? Então, as respostas a essas questões não vieram rapidamente, passaram-se muitos anos até que Darwin elaborasse uma resposta. Bom, pessoal, então aí na página 11, está falando sobre Malthus. Então, Malthus influencia Darwin a descobrir a luta pela sobrevivência. Então, assim, no século XIX, uma importante publicação do economista Thomas Malthus, intitulada Ensaio sobre a População, trouxe para Darwin os princípios que ajudaram a compreender por que, apesar dos seres vivos gerarem tantos descendentes, as populações de adultos continuavam constantes ao longo do tempo. Então, em seu ensaio, Malthus escreveu: a população, quando não controlada, cresce numa progressão geométrica. Os meios de subsistência crescem em progressão aritmética, ou seja, em outras palavras, para Malthus, sempre a população de indivíduos seria maior do que a quantidade de comida disponível. Por isso que as pessoas aumentaram, né, a população numa progressão geométrica, enquanto que o alimento aumentava numa progressão aritmética. E o Darwin, né, o que ele concluiu? Que como nascem mais indivíduos que os que conseguem sobreviver, deve existir em cada caso uma luta pela sobrevivência, quer com outro indivíduo da mesma espécie, quer com indivíduos de uma espécie diferente, com as condições, né, naturais de vida. É uma doutrina de Malthus, aplicada a todo o reino animal e vegetal. Então, para Darwin, aquele que não consegue se adaptar, né, ao ambiente, ele não vai conseguir sobreviver, ele morre. Diferente de Lamarck.
Para Lamarck, o indivíduo iria se adaptar ao ambiente para garantir a sua sobrevivência. Para Darwin, não. Para Darwin, aquele indivíduo que não conseguisse se adaptar ao ambiente, ele iria morrer. Então, assim, a seleção natural. Sabendo que as espécies geram numerosos descendentes e que somente alguns conseguem chegar à idade adulta, Darwin concluiu que na luta pela sobrevivência, os indivíduos de uma espécie que sobrevivem se reproduzem e transmitem as características aos seus descendentes. Em virtude disso, esses descendentes apresentam maior probabilidade de sobrevivência. Darwin chamou esse processo de seleção natural. Ou seja, aqueles indivíduos que conseguiram que estão aptos, aqueles indivíduos que são aptos ao ambiente, que irão sobreviver, eles vão conseguir passar essas características para os seus descendentes. A essa teoria, Darwin deu o nome de seleção natural. Bom, pessoal, então lá na página 12, a seleção natural tem como consequência a modificação das populações das espécies ao longo do tempo. Isso explica pelo fato de que somente os indivíduos com características mais favoráveis vão conseguir sobreviver e vão conseguir se reproduzir e passar essas características para os seus descendentes. Devemos considerar que esse processo continua ao longo do tempo e assim de geração em geração. Na época de Darwin, o termo evolução estava relacionado com o desenvolvimento de um ser vivo desde sua concepção. Por isso, ele preferia utilizar a expressão descendência com modificação. Então, observem, na imagem a seguir, como a seleção natural promove a descendência por modificação. Então, assim, no caso, tem vários insetos e o que dá para perceber é que o pássaro, ele se alimenta dos insetos verdes. Os outros insetos, que são esses amarelos e marrons, que não são tão perceptíveis para o pássaro, conseguem sobreviver. Bom, conceitos para nós não nos esquecermos. O que é variabilidade? Em uma espécie, os indivíduos são diferentes entre si, pois apresentam variações físicas, comportamentais e metabólicas. O que é a seleção natural? A seleção natural são favorecidos os indivíduos com características que lhes proporcionam alguma vantagem para a sua sobrevivência e reprodução, e são eles que deixam os descendentes. Descendência com modificação. Seres favorecidos pela seleção natural se reproduzem e transmitem aos descendentes suas características, aumentando assim o número de indivíduos com essas características na população. Então, a origem das espécies, por meio da seleção natural. Em 1859, o Darwin publica pela primeira vez a sua teoria num livro, A Origem das Espécies, por meio da seleção natural, mais conhecido atualmente como A Origem das Espécies, no qual ele descreve como novas espécies são geradas por meio da seleção natural, que ocorre ao longo de muitas gerações em uma espécie. Bom, então, segundo Darwin, essas variações transformam-se posteriormente em espécies novas e distintas. Essas últimas tendem, em razão do princípio da hereditariedade, a produzir, por sua vez, outras espécies com as mesmas características, outras espécies novas e predominantes. Darwin promoveu grandes mudanças científicas que interferiram na sociedade. Sua obra procurou estabelecer às pessoas os princípios da teoria, apresentando ricos e diversificados exemplos e argumentações, bem como várias observações de sua expedição e formação geológica, exemplos de fósseis dados sobre superfícies da Terra, comparações do desenvolvimento embrionário, exemplos de seleção natural e opinião de diversos cientistas de diferentes áreas. Então, assim, pessoal, desde a sua publicação, a obra de Darwin levantou debates, estudos e mudanças no pensamento da humanidade, e suas ideias são empregadas até hoje.
tem proporcionado grandes avanços em diferentes áreas do interesse humano, como a agricultura, a pecuária, a medicina e a psicologia. Bom, é interessante nós sabermos que em 1858, Alfred Russel Wallace, ele também tinha teorias semelhantes às teorias do Charles Darwin. E aí, o Darwin ficou até admirado com a tamanha semelhança. Preocupado com a repercussão, né, e a possível perda de reconhecimento da originalidade da sua obra, ele publicou, né, o Charles Darwin, em 30 de junho, os trabalhos, né, esses trabalhos tanto do Wallace quanto do Darwin, foram publicados na Sociedade Linneana. Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios, né, da página 265, o em classe, atividade 1, e eu vou pedir também para vocês fazerem os exercícios das tarefas mínimas do exercício 10, o 10 já foi feito, do exercício 11 até o exercício 22. Que nós iremos corrigir na próxima aula. Pessoal, muitíssimo obrigada e até a próxima aula.